Muito boa noite a todos, hoje é dia 2 de setembro e está começando agora mais um Vale Esporte. Boa noite a todos, no programa de hoje vamos ter as informações da região do Vale do Paraíba, futebol, futsal e também no vôlei. É isso aí, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Corinthians tem uma pedreira hoje contra o Fluminense. O Palmeiras vai até Goiás em busca de manter a boa fase. E o São Paulo, repleto de desfalques, busca vitória na Arena Joinville. Isso e muito mais você confere a partir de agora. E nós vamos começar o programa de hoje falando sobre o futebol regional. Vamos falar então, né, porque faltam apenas 3 jogos para o fim da primeira fase da Copa Paulista e o São José joga em casa contra o Nacional. Jogo daqui a pouco, né, Rafa? No estádio Martins Pereira, jogo válido pela 7ª rodada do campeonato. É isso mesmo, o São José é lanterna do Grupo A e ainda não venceu na competição. Tem apenas um pontinho conquistado na estreia contra o Juventus. Exatamente, Grupo 4, né? Já o Nacional, além de ser líder da chave com 13 pontos, está invicto e tem a melhor campanha da Copa Paulista com 4 vitórias e 1 empate. É isso aí. E ainda no futebol, o Taubaté, que já está de olho na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016, vai realizar uma peneira para recrutar talentos para a equipe Sub-20 do Burro da Central. A peneira vai ser entre os dias 14 e 15 de setembro e os jovens que nascerem entre os anos de 96 e 97 podem participar dos testes. Isso, e os testes vão começar a partir das 2 horas da tarde no campo da CTI, que fica na rua Três Marias, sem número, na Vila Edmundo. E não é preciso pagar nenhuma taxa para inscrição. Mais informações podem ser obtidas na sede social do clube ou pelo telefone 12 3633 2345. E agora uma informação importante. A decisão do Campeonato Paulista de Futebol Feminino entre São José e São Paulo teve a data e horários alterados. O jogo seria neste sábado às 5 horas da tarde, mas a partida foi remarcada para o próximo domingo às 11 horas da manhã no estádio Martins Pereira, aqui pertinho em São José dos Campos. Isso mesmo. E também, né, esse jogo tá tudo igual porque teve um empate na primeira rodada. Sim, empate no primeiro jogo. Agora a equipe do Taubaté feminino vai ter que vencer, né, a equipe do São Paulo para, quem sabe, conquistar o título, né, aqui pertinho do seu torcedor, o que seria muito bom. Com certeza. E agora vamos falar então um pouquinho de vôlei, porque tem jogo do Taubaté no Campeonato Paulista da Divisão Especial em casa contra o Santo André nesta sexta-feira às 8 horas da noite. E vão ser disponibilizados 1.200 ingressos para serem trocados a partir de amanhã. E só poderão ser trocados na sede da Secretaria de Esportes de Taubaté, que fica na rua José Roberto Bueno de Matos, número 50, na Vila Edmundo. E as trocas vão acontecer amanhã, então, e sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde, ou até que os ingressos se esgotem. E amanhã tem final do torneio da Padroeira de Futsal, que é realizado lá na cidade de Lorena. Isso mesmo, vamos então ver os confrontos, né? Pela categoria Sub-17, final entre Clube Comercial de Lorena e Campo do Galvão. Pela categoria adulto, Prefeitura Municipal de Canas vai encarar o Skelsen de Lorena. E nos veteranos, Calunga de Lorena contra Clube Comercial de Lorena. Jogos que prometem, na minha opinião, né? Pela categoria adulto vai dar que Canas e Skelsen vai ser uma bela partida. São duas grandes equipes, né? Sim, duas grandes equipes, principalmente eu diria que o Canas, né, conseguiu deixar o time de Aparecida na roda. O time de Canas muito bom, com o Gustavinho, o Ângelo, o Tony. Então, jogadores que já fazem parte do cenário do futsal há bastante tempo, jogam junto há bastante tempo. Então conseguiu montar uma equipe para ser campeã mesmo do torneio da Padroeira. Enquanto a Skelsen é mais molecada, mais garotada jovem, que também está começando agora a sua carreira de cada um no futsal amador, no futebol amador também, e que disputam agora o torneio da Padroeira. Então vamos ter sim uma grande partida envolvendo o Skelsen contra a equipe de Canas, da Prefeitura Municipal de Canas. Jogo amanhã a partir das 8 horas da noite, lá no Clube Comercial de Lorena. Belíssima partida e sem contar também que é uma decisão. Um jogo de final, todo mundo pode esperar muita coisa. Isso mesmo, mas tem favoritos para você então nessas finais e nas 3 categorias? Nas 3 categorias, nesse adulto, eu diria que a equipe do Canas. Mas eu destaco ainda mais a final do adulto. Eu disse 8 horas da noite, a partir das 8 horas. 8 horas já entra a categoria adulto, a categoria veterano. Depois do veterano, aí sim entra o adulto. Eu coloco em ponto de destaque a categoria veterano. São duas grandes equipes e equipes mais, vamos dizer assim, de níveis parecidos. A equipe de Canas no adulto consegue ser superior ao Skelsen. Mas lá na categoria veterano, vamos ter um jogo de nível igual.
com a equipe do Calunga contra o Clube Comercial de Lorena. Então esse jogo, na minha opinião, vai prometer mais do que o jogo da final. Eu espero muito mais desse jogo da categoria veterano. São duas grandes equipes, o Calunga conseguiu a classificação para a final, faltando um segundo para finalizar o jogo. Surpreendeu todo mundo, né? Levou para os pênaltis? Sim, levou para os pênaltis, tem uma grande equipe, o Mula, o Zé Maria, jogadores de muita qualidade também no veterano. E o time do Clube Comercial de Lorena, eu acho que ainda é melhor do que o Calunga. Vai dar um jogo mais páreo aí, diria assim, do que o adulto. O Clube Comercial de Lorena tem o Rinha, tem o Ademir, tem o Paulinho Diniz. Então são jogadores também que já fizeram sucesso não só em Lorena, no futebol de Lorena, e sim na nossa região, e jogadores que poderiam sim ser profissionais. Então eu diria que amanhã é um dia imperdível lá no Clube Comercial de Lorena e 3 finais espetaculares. Sub-17, adulto e também veterano. Então tá certo. Na sexta-feira a gente traz todas as informações certinho sobre a cobertura desses jogos. Exatamente. Vamos uma rápida parada, não sai daí, voltamos já já com mais Vale Esporte. Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras. E mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próximo ao Fórum. Telefone 3311-2246. Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida. Vale Esporte está de volta e agora nós vamos falar um pouco sobre a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E vamos começar falando do Palmeiras, que vai visitar o Goiás e tentar manter a boa fase. Mas é bom se preparar, né? Porque o Palmeiras não tem tanta sorte contra o Goiás, não, né? Sim, Goiás que vem sempre atrasando a vida do Palmeiras, vamos dizer assim. Primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o time do Goiás venceu o Palmeiras por 1-0, jogo aqui em São Paulo. O Palmeiras jogando no Allianz Parque, o Goiás surpreendeu e fez 1-0 no Palmeiras. O jogador do Goiás, se não me lembro o nome, pegou a bola no meio campo, saiu driblando a zaga inteira do Palmeiras e fez 1-0. Então é bom se preocupar sim, ainda mais jogando lá em Goiânia, no Serra Dourada. É um jogo complicado para o Palmeiras, mas um time que quer seguir em busca do título precisa fazer o que o Corinthians fez na última rodada, vencer fora. E é isso que falta um pouco para o Palmeiras, vencer fora e jogar com mais tranquilidade em casa. Então é uma sequência de jogos que o Palmeiras tem, começando por hoje, né? Começou já contra o Joinville, mas hoje é importante por ser fora, em busca, quem sabe, de um título. E o Marcelo Oliveira resolveu poupar o lateral Zé Roberto, que jogou a partida inteira contra o Joinville. Faz certo, então? Ele vai fazer falta para esse jogo? O Zé Roberto é um bom jogador, é um jogador importante para o Palmeiras, mas não vinha sendo utilizado pelo técnico Marcelo Oliveira, né? O Marcelo tem um estilo de jogo que pode contar, que não precisa contar com o Zé Roberto em campo. Então, creio eu que jogue, né, o Egídio mesmo na esquerda e mais um jogador no meio campo. Não quero que ele coloque mais um jogador de volante para marcar. Quero que ele coloque um jogador com a mesma função e a mesma agilidade do Zé Roberto, do meio para frente, não como um volante para trás. Então, o Palmeiras precisa olhar bem quem tem à disposição do Marcelo. O Marcelo tem que olhar quem está à disposição dele para jogar essa partida, mesmo sendo fora de casa. O Palmeiras tem time para colocar e bater em cima do Goiás. E não esperar o time de Goiânia vir para cima com o intuito de querer ditar o ritmo do jogo. E não tem como também deixar de falar do Gabriel Jesus, né? Ele que tem sido exaltado pela torcida palmeirense e que não pode acontecer deixar a fama subir para a cabeça e não colocar o futebol dele em campo. Exatamente. O Marcelo Oliveira colocou o Gabriel Jesus em algumas partidas no Campeonato Brasileiro e também na temporada, que acabou deixando de fazer com que o garoto cresça ainda mais. O torcedor do Palmeiras já estava pegando muito no pé do Gabriel Jesus. Mas também o Palmeiras perdendo o jogo de 2-1, o Gabriel Jesus entrava. O Palmeiras perdendo o jogo de 1-0, o Gabriel Jesus entrava.
Jogava um clássico importante, o Gabriel Jesus entrava. Então não é jogo assim para o Gabriel agora, no momento, né? E depois daquela partida, excelente jogo com que ele fez com a camisa do Palmeiras contra o Cruzeiro, conseguiu marcar 2 gols. Um Palmeiras totalmente reformulado, vindo para cima, um time mais rápido. Porque o Gabriel, eu concordo com o Alexandre numa afirmação que ele disse, que o Gabriel e também o Dudu são jogadores mais rápidos do elenco do Palmeiras. Então traz a velocidade também. Sim, ele tem que usar tudo que ele sabe, tudo que ele tem de qualidade, que tem bastante qualidade, é um jogador que não treme na frente do goleiro, para usar nos jogos do Palmeiras. E é um grande jogador, então tem que tomar muito cuidado, como você falou, para não queimar ele como estava queimando. O torcedor do Palmeiras começa a pegar muito do pé do Gabriel, e o Gabriel, que não sei o quê, né? O garoto começa a entrar com mais, né, receio. Poxa, eu vou entrar, o torcedor vai me vaiar, um estádio lotado, mais de 30 mil torcedores, eu vou entrar para o torcedor me vaiar? Aí não. O torcedor do Palmeiras agora, depois de 4 gols que ele fez em 2 jogos, fez até música para ele. Então depende muito da boa fase e ele tem que aproveitar essa fase, já são 2 jogos e 4 gols e o torcedor do Palmeiras espera muito do Gabriel Jesus. Aproveitar que ele tá com a moral, né? Exatamente. O jogo então do Verdão vai ser hoje às 10 horas da noite contra o Goiás, lá no Serra Dourada. Tem favorito para esse jogo? Olha, o Goiás jogando jogando em casa é sempre perigoso, né? Como outras equipes também. Mas eu diria que o Palmeiras vai vencer porque é um time que precisa vencer os jogos fora e o técnico Marcelo Oliveira tem isso na sua cabeça. Não adianta nada perder hoje e querer jogar todas as forças contra o Corinthians. Não adianta nada. Então tem que começar a partir de hoje. Começou na semana passada com a vitória em casa e hoje tem que jogar no Serra Dourada em busca também de mais 3 pontos. Então eu diria que o Palmeiras vai vencer por 2-0. Tá certo. Vamos falar então de outro jogo, né? Porque outra equipe que também entra em campo hoje é o São Paulo. O São Paulo vai lá para a Arena Joinville enfrentar o Jack. Jogo difícil lá. Difícil, né? Mais uma vez difícil por jogar fora. É sempre esse vai ser o fator que vai dificultar ainda mais as equipes grandes. O Joinville passa por uma má fase, o Joinville é um dos últimos colocados do Campeonato Brasileiro, o Joinville não tem uma boa equipe, assustou o Palmeiras jogando no Allianz Parque na última rodada, mas jogando na sua casa, nos seus domínios, parece que ganha forças, parece que ganha motivação, principalmente contra time grande. Então acredito eu que o São Paulo não vai ter facilidade para vencer o jogo lá não. E o São Paulo vai poder contar pela primeira vez nessa temporada com o meio atacante Daniel, que era uma promessa do Botafogo, né? E chegou no tricolor já contundido. Sim, o Daniel que desde a época do Botafogo se contundia demais. O Palmeiras até tentou contratar o Daniel nesse pacote de reforços de mais de quase 25 reforços do Palmeiras e o Daniel estava nessa lista. Aí ele chegou no Palmeiras, realizou os exames médicos e não passou porque estava com o joelho ruim. Aí ele acabou sendo tratado no São Paulo, foi apresentado hoje como jogador, mas já está no São Paulo desde o início da temporada e hoje pode fazer a sua estreia. É um bom jogador, é um jogador que o São Paulo pode contar bastante com ele, tanto na marcação quanto também na saída de bola. É um jogador também do meio campo, que arrisca bem de fora da área, tem um bom passe. Então é um jogador que o treinador do São Paulo, Juan Carlos Osório, pode utilizar em várias opções e sem dúvida vai ajudar muito. E o tricolor que está cheio de desfalques para esse jogo. São eles Rogério Ceni, Breno, Allan Kardec, Luiz Fabiano e Luiz Eduardo estão no departamento médico. Sim. E Rodrigo Caio está na seleção sub-20 e tem o Hudson também suspenso. O Jack pode aproveitar então esses desfalques e surpreender, além do fator casa já favorecer a equipe? Eu diria que qual é o principal problema do São Paulo hoje? A zaga. A zaga. Ele não vai ter o Luiz Eduardo, ele não vai ter o Rodrigo Caio, que é um jogador que é volante e joga também como zagueiro, vem sendo utilizado como zagueiro. Aí ele não vai ter o volante Hudson, que é também de marcação. Então o São Paulo tem alguns problemas e principalmente lá na defesa. Allan Kardec, Luiz Fabiano, Rogério Ceni já não vem jogando no São Paulo mesmo, por conta de lesões há bastante tempo. Mas o Luiz Eduardo vem sendo frequente, o Rodrigo Caio frequente, o Hudson frequente. Então são 3 jogadores que eu já falei aqui que são marcadores. São Paulo vai ter dificuldade sim, principalmente o Juan Carlos Osório de acertar o time lá atrás. E depois de uma boa partida contra a Ponte Preta, Paulo Henrique Ganso precisa provar, né, o porquê que veste a camisa 10 da equipe. É um jogador que não adianta fazer um jogo, já vi esse filme, fazer um jogo bem e depois ter uma temporada de jogos sem jogar, né, o que o torcedor espera. Mas é um grande jogador que precisa provar ainda seu futebol aqui no Brasil, principalmente depois que chegou no São Paulo. Então não adianta jogar uma partida bem, chegar hoje e sumir. Até porque a função do camisa 10 é chegar até o meio, dar a bola para mim que eu vou resolver. E o Paulo Henrique Ganso não faz isso. Não tem feito isso. Não adianta marcar um gol, dar um passe, fazer um gol que a bola sobrou para ele, fazer um gol, é o melhor jogador do São Paulo, não é assim. E ele que veio como uma promessa, né? Estava muito bem no Santos. Sim, estava muito bem no Santos. Depois daquela lesão no joelho, atrapalhou um pouco a carreira do Ganso.
Mas o torcedor do São Paulo espera que Paulo Henrique Ganso seja mais participativo do jogo e não conte com a sorte, não conte com que a bola sobre dentro da área para ele, como sobrou contra a Ponte Preta, para ele marcar gols. Ele tem que chegar, chamar a responsabilidade, dar a bola para mim que eu sou o camisa 10, eu sou o armador. Eu preciso fazer com que essa bola chegue até o ataque. Então, se eu não consigo fazer isso, meu amigo, o que eu estou fazendo aqui? Então, é o que o São Paulo precisa e o Paulo Henrique Ganso precisa provar. Não é só marcar gols, claro que é importante, mas nem sempre ele vai estar com a sorte. Jogo então daqui a pouquinho às 7h30 lá na Arena Joinville. Mais um rápido intervalo? Rápida parada, daqui a pouco tem mais Campeonato Brasileiro. Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras e mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próxima ao Fórum. Telefone 3311-2246. Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida. E o Vale Esporte está de volta e nós vamos continuar falando sobre o Campeonato Brasileiro da Série A. Hino do Corinthians, Oh, né, Rafa? você me assustou! Assustar falando do Corinthians? Hino do Corinthians. Por favor, o Corinthians que comemorou ontem 105 anos de história e está em festa, mas ainda precisa ficar de olho porque tem jogos bem difíceis. Hoje o time recebe o Fluminense às 10h10 da noite na Arena Corinthians, jogo bem difícil para o Corinthians, não é não? Jogo complicado por enfrentar uma equipe que também está tentando chegar no G4. Antes de falar do Corinthians, um grande abraço ao Alexandre Pato, que hoje faz aniversário. 26 anos de idade, o Alexandre Pato, jogador da equipe do São Paulo. Então, 26 anos, um jogador que veio para o Brasil, não foi tão bem no Corinthians e hoje é um dos principais jogadores da equipe do São Paulo. Agora sim, Corinthians, tem uma sequência complicada pela frente, começando por hoje contra o Fluminense, que apesar de estar ali na 5ª posição, hoje não vai contar com 2 principais jogadores. Isso mesmo. E o Timão vai ter 3 desfalques no time titular para essa partida. O volante Elias está a serviço da seleção brasileira e também o volante, o Bruno Henrique, com dores no tornozelo esquerdo. E o lateral esquerdo, o Wendel, com edema na coxa esquerda. Tem muito esquerda aí. Todos esquerda. Todos canhoto. Isso aí. Agora, então, é a hora do elenco corintiano mostrar a que veio, né? Exatamente. É um time que, como eu falei aqui agora, alguns programas atrás, tem um time principal, tem os titulares, que é muito bom o time do Corinthians. Mas agora precisa ver as peças de reposições. Será que tem jogador de qualidade de alto nível para substituir um Elias? Será que tem um jogador para substituir o Wendel na lateral esquerda depois da saída do Fábio Santos? Então são várias peças ali do Corinthians que podem atrapalhar o Tite, que é inteligente, mas também não pode descer um jogador, não, eu quero um jogador agora que vai suprir, que tem a mesma característica do Elias, não. Ele vai ter que coçar a cabeça, vai ter que, poxa, deixa eu ver quem tá aí. Não tem, quem que eu vou colocar no lugar dele? Então, se eu colocar ali o Ralf, é um jogador de marcação, que já não tem mais aquela saída de bola que o Elias tem. Não é um jogador de elemento surpresa no ataque que vem ajudando o Corinthians. Fez o gol contra o Flamengo, fez o gol na última rodada contra a Chapecoense, então não tem a mesma característica, você falou muito bem. Então são jogadores que, principalmente o Elias, que vai fazer muita falta no time do Corinthians. Nos últimos jogos o Elias marcou gols em quase todas as partidas. E é aquele elemento surpresa que o Renato Augusto, o Jadson, os 2 laterais sabem que se olhar para trás o Elias vai estar lá entrando e sendo aquele elemento que quase sempre não é marcado, porque é um jogador que aparece do nada. Os zagueiros do adversário estão preocupados com o Wagner Love, estão preocupados com o Malcom, com os 2 meias. Quem diria que um volante lá atrás vai sair de trás e chegar no ataque? Vai chegar a tempo, né? Então é um jogador, é um elemento surpresa que faz falta no Corinthians. E essa sequência de 3 jogos super difíceis
inferno ao céu, né? Então precisa ganhar. Precisa ganhar, começando hoje contra o Fluminense, final de semana contra o Palmeiras e depois contra o Grêmio. Fluminense, 5º colocado, Palmeiras, 4º colocado, Grêmio, 3º colocado. Então são equipes ali que estão brigando também por uma vaga no G4. E claro, quando tem um campeonato em disputa, quando você tem chance de ser campeão, todas as equipes que têm chance hoje no Brasileiro querem e ainda buscam o título. Com certeza. Então o Corinthians pode ir ao céu ou pode ir também ao inferno com essas 3 derrotas. Dependendo também do resultado do Atlético Mineiro, que tem 3 jogos que eu diria que não é tão bom. Pega o Joinville, pega o Vasco, então são... Facilita um pouco. Facilita, né? Um pouco pelas equipes, pelos adversários que o Corinthians vai ter na sua frente. Começando hoje pelo Fluminense, eu acho que o Corinthians vence. Isso, e o clássico, querendo ou não, é fora de casa, então tem esse fator também que pode favorecer o Palmeiras. Clássico no Allianz Parque, o Palmeiras que já ganhou do Corinthians nessa temporada no Brasileiro lá na Arena do Corinthians. Palmeiras que contra time pequeno falha bastante, mas contra time grande na temporada, faz tempo que eu não vejo um Palmeiras tão forte como vem sendo nessa temporada. Perdeu 2 para o Santos, parece que perdeu 1 para o Corinthians, então no retrospecto do Palmeiras contra equipes grandes aqui no futebol brasileiro, o Palmeiras está indo melhor do que todos. Então o Corinthians tem que tomar cuidado, porque apesar do Palmeiras estar nesses altos e baixos ainda, tem uma equipe forte para ser batido. Tudo vai depender dessa rodada. O Palmeiras, se perder, só vai jogar contra o Corinthians em busca de uma vitória para deixar o torcedor feliz, em busca do G4, talvez pare mesmo com o título. E também o Corinthians, que precisa vencer para ir com mais força contra o Palmeiras no final de semana. E voltando a falar do jogo de hoje, então, né? O Fluminense também tem uma lista de desfalques, entre eles o atacante Fred e o meia Ronaldinho Gaúcho. Olhando para os desfalques, você acha que quem perde mais para essa partida? O Fluminense ou o Corinthians, que você destacou, o Elias, é claro. É difícil, uma pergunta para me quebrar, né? Mas o Ronaldinho Gaúcho não tem correspondido tão bem assim, né? Não, mas é um jogador diferenciado, né? A qualquer momento, quando a bola cai no pé dele, diferente do Ganso, quando a bola cai no pé do Ronaldinho Gaúcho, a gente sabe que vai sair um passe de qualidade pro lateral. Tem muita inteligência, né? Muita inteligência. Um último drible, uma bola parada pode resolver. O Fred, um jogador de presença de área, artilheiro, e vai fazer falta, sim, as 2 peças para o Fluminense. Mas o Corinthians, eu acho que perde mais com essa saída do Elias. O Elias é esse jogador que o Corinthians, eu não vejo um substituto para ele, ainda mais perdendo também o Bruno Henrique, que é outro volante, que quase tem essa característica do Elias, né? Vem sendo utilizado na função do Elias na temporada, hoje também está fora. Mas eu acho que o Corinthians perde mais do que o Fluminense sem o Fred e sem o Ronaldinho. Difícil dizer isso, mas são 2 grandes jogadores do Fluminense que vão fazer falta, sim, e muita falta. Mas o Corinthians perde. Mas esse é um jogo, então, para arriscar um palpite? É um favorito? A vitória? Eu diria, por o Corinthians jogar em casa, pela pressão também que vai estar a arena do Corinthians hoje, diria que o Corinthians vence. O Corinthians vence por 1-0. 1-0. Um golzinho já dá a vitória. Um golzinho, claro. Será que é do Wagner Love? Não vai ser do Wagner Love, tá difícil. Vamos ver, então, todos os confrontos de hoje à noite e também a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. 22ª rodada do Brasileirão 2015. Quarta-feira, hoje, daqui a pouco, às 7h30 da noite, no Moisés Lucarelli, em Campinas, tem Ponte Preta e Cruzeiro. Lá no Beira-Rio, Internacional e Vasco. Também às 7h30 na Arena Joinville e São Paulo. Hoje às 9 horas na Arena das Dunas tem Flamengo e Avaí. Às 9 horas no Independência tem Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Também às 10 na Arena Corinthians e Fluminense. Às 10 no Couto Pereira tem Coritiba e Sport. Às 10 no Serra Dourada tem Goiás e Palmeiras. A rodada que termina só amanhã às 9 horas da noite, antes às 7h30 na Vila Belmiro tem Santos e Chapecoense. E fechando a 22ª rodada no Orlando Scarpelli tem Figueirense e Grêmio. Corinthians, líder isolado do Campeonato Brasileiro de 2015 com 46 pontos. Segundo Atlético Mineiro, 4 a menos com 42. Terceiro Grêmio, 38. Quarto o Palmeiras com 34, o quinto o São Paulo com 34. Sexto Atlético Paranaense 33, Fluminense é o sétimo 33, o oitavo Sport 31, o Santos é o nono com 30 e o Flamengo é o 10º com 29.
A Chapecoense, 11º, 28. Internacional, 12º, também 28. Com 27, a Ponte Preta, 13º. 14º, Figueirense, 26. Avaí, 15º, 23. E o Cruzeiro, primeiro time fora da zona do rebaixamento, é o 16º com 22. Os últimos, 17º, Goiás, 22. 18º, Coritiba, 22. 19º, Joinville, 19. E o Vasco, último colocado, com apenas 13 pontos ganhos em 21 jogos. Complicada essa fase do Vasco. E já que nós estávamos falando em favoritismo, né, no jogo do Corinthians contra o Fluminense, vamos falar da seleção brasileira, porque a seleção tem 2 amistosos marcados para este mês e o primeiro vai ser contra a Costa Rica no sábado às 5 horas da tarde. Mesmo com os altos e baixos, né, da nossa seleção, podemos considerar que o Brasil ainda é favorito para essa partida? Ou não? O peso da camisa não tem tanto peso assim mais. A Costa Rica fez um grande trabalho na Copa do Mundo, né? Assustou a todos, até chegando numa fase em que ninguém acreditava mais na Costa Rica. Brian Ruiz, o principal jogador, o goleiro que chegou até o Real Madrid também, então é uma boa equipe. Olha, todas as seleções hoje em dia chegam contra o Brasil com o intuito de vencer. Né? Não tem aquele medo mais. Perdeu aquele medo, aquele respeito também, falando, né, do lado positivo, mas perdeu aquele respeito da seleção brasileira. Todo mundo hoje joga contra a seleção querendo vencer, querendo ir para cima, e não com aquela cautela de que o Brasil tem jogadores de qualidade para vencer. Mas mesmo assim, acho que o Brasil é o favorito. E o Dunga começou a esboçar uma equipe titular para essa partida com uma surpresa no ataque, né? Sem o Neymar. Neymar, então, no banco de reservas. Claro que tem explicação, porque o Dunga está pensando e testando uma forma do time jogar sem o principal astro, pois ele está suspenso dos 2 primeiros jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Finalmente, pois o Brasil, né, querendo ou não pode depender tanto do Neymar, e o técnico não fez isso na Copa do Mundo, não fez nenhum treino sem o Neymar. Acabou ficando sem o principal jogador e deu no que deu. Sim, deu no que deu, mas o Neymar também tem que colocar a cabeça dele no lugar, né? Não é possível. Um jogador que chegou na Copa do Mundo e saiu lesionado, tudo bem, até que dá para entender, mas você deixou a equipe na Copa América porque brigou. Vai ficar 2 jogos fora das eliminatórias porque ficou esquentadinho em campo. Então tem que colocar a cabeça no lugar. Por que no Real Madrid ele não fica esquentado, no Barcelona ele não fica esquentado? Por que lá ele não é suspenso porque brigou em campo? Por que lá ele não toma nem cartão vermelho? Então ele acha que a seleção brasileira é uma bagunça e que ele manda. Então não é assim. Colocar a cabecinha no lugar, né, filho? E jogar futebol. É isso que o Brasil precisa e necessita agora nesse momento. Mas o Dunga tem que ser inteligente, colocar outros jogadores também para não depender tanto do Neymar. E a equipe, né, que iniciou a atividade foi com Jefferson, Danilo, Marquinhos, Davi Luiz e Marcelo, Luiz Gustavo, Fernandinho, Lucas Lima, William e Douglas Costas e o Hulk na frente. Né? Podemos ver então um 4-2-3-1 bem definido, mesmo ainda sem um centroavante de ofício. Sim, é um meio-campo que está passando por uma boa fase, os 3, né? Lucas Lima, Douglas Costa, que chegou no Bayern de Munique, está comendo a bola, um dos principais jogadores da equipe da Alemanha, jogando junto com o Robin, então é uma excelente equipe e é um jogador de muita qualidade. Chegou até na seleção brasileira com muitas críticas, né, por parte dos torcedores, mas pelo futebol desempenhado lá na equipe do Bayern de Munique, chega para ser titular sim na seleção brasileira. Ainda tem o Lucas Lima, boa fase no Santos. O William, bom jogador também da equipe do Chelsea. O Brasil que não conta com o Oscar, que não vai contar com o Neymar. Então é um meio-campo rápido, um meio-campo habilidoso e o Hulk como centroavante. Né? Para você, essa é a ideal equipe, então, para a seleção brasileira? Ainda me preocupa pela forma de que o Dunga ele quer colocar e escalar a seleção brasileira. Com o jeito que ele está querendo jogar com 4-2-3-1, esse ele tem que ser centroavante. Então tem um meio-campo rápido sem um centroavante para colocar essa bola dentro do gol. Ele precisa ter um Paulo Guerreiro dentro da área, né, vamos dizer assim. Ele precisa ter um Ricardo Oliveira dentro da área. É um jogador que se a bola chegar nos pés dele, ele vai ter que guardar essa bola, ele vai definir. E o torcedor brasileiro também espera pelo Gabriel Jesus. Quem sabe ele possa estar também nessa seleção. Mas é muito cedo. Não, é cedo ainda. É cedo, depende muito do trabalho dele. Mas o torcedor brasileiro que gosta da seleção e quer ver a seleção bem, ele está torcendo também pela produtividade do garoto Gabriel Jesus, que pode sim estar no meio de uma seleção dessas. E suprir a necessidade também. É isso, suprindo essa ausência de um camisa 9, de um centroavante, porque o Gabriel Jesus é um jogador que sabe fazer gols. Diferente do Hulk, que é um jogador de muita força, mas com pouca técnica para colocar essa bola para dentro.
Então, esse um jogador que joga como centroavante, como atacante, digamos assim, ele precisa saber fazer gols. E o principal no futebol, para ter o placar, precisa da finalização, que são os gols. Que são os gols. Então, o jogador precisa estar ali para, na hora que a bola chegar, ele conseguir guardar. Com certeza. Vale Esporte fica por aqui. Obrigada a você pela sua audiência. Até amanhã. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.